Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar? Vem comigo, torcedor carioca. Chegando mais um episódio, dessa vez com o Bordão. Mais um episódio do nosso podcast A Turma do Deixa Disso. Seu bate-papo semanal aí sobre o futebol carioca. Semana um pouco triste para a maioria de nós aqui. Mas enfim, estamos aqui também, né? Nas boas e nas mais. Curiosidade. Esse aí foi errado, porque pra mim tem sido triste desde a primeira rodada. É verdade. Desde a segunda, pra ser sincero. Faltou empatia da minha parte. Seguindo. Olha, dessa vez atendemos o pedido da mídia do Rodolfo, tiramos o Matheus, substituímos. Mandamos embora, trouxemos nosso primeiro convidado aí, o Igor, para substituir, se Deus quiser, de vez o Matheus. O Matheus não volta mais, o Rodolfo me deu uma ligada aí e falou que com o Matheus ele não assistia mais, então a gente foi e substituiu. Depois de várias pressões aí da mídia, né? Tipo o Vasco aí com o Barbieri, o Matheus foi sacado, né? Ele está em loco lá na Argentina para acompanhar o River Plate contra o Fluminense. Hoje temos aqui o Igor para substituir. Igor, seu boa noite e o seu destaque inicial. Boa noite para todo mundo, boa noite para geral que está assistindo. Já senti a pressão de estar substituindo, né, o Matheus, mas vamos lá para o programa. E o meu destaque inicial não podia ser diferente para falar que eu, como botafoguense, estou apavorado com o Palmeiras. A gente já olha o retrovisor e já vê um time que não para de jogar bola nunca, chegando, mas enquanto a gente for líder, a gente é líder, é isso que importa. Então, mais uma rodada na liderança. Vambora, é rodada após rodada e é isso aí. Boa noite pra todo mundo. Vambora. Esses caras não perdem, né? Impressionante. Incrível. Tem que ser jogo a jogo, mas vamos lá. Marcelo, seu destaque. Pô, meu destaque vai pro bonde do Mengão sem freio, né? 4-0 no primeiro tempo fora do baile, para o desespero de um certo comentarista do nosso querido TDD Cash, né? Sem forçar, 4-0, até porque tem jogo quinta-feira. Então meu destaque vai para a grande vitória do Flamengo contra o Vasco. Cara, aquele segundo gol do Flamengo foi assustador. O Arrascaeta domina a bola, tem 3 caras olhando para ele, ninguém vai em cima e ninguém no Gerson que faz o gol sozinho, né? Mas... enfim, a gente... Não, depois daquilo ali, desanda o pagode completamente do Vasco. A gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Lembrando que a gente está gravando esse episódio dia 5 de junho, né? Logo após Vasco e Flamengo. Sérgio, seu boa noite. Boa noite, galera. Primeiro aqui mostrando minha camisa que eu ganhei da Nordeste Flu. A galera lá do Nordeste que junta todas as torcidas lá do Fluminense, que acompanha o Fluminense off-Rio, né? Galera muito maneira. E meu destaque vai ser, eu tava quase pedindo a fantasia do Henrique, eu não sabia se era de palhaço ou a de fantasma, eu tava com medo do fantasma, do dinizismo voltar naquele ciclo de joga bem, encanta a torcida, começa a perder e é demitido. Tava com medo desse fantasma, mas o Fluminense ganhou um respiro, ganhou uma vitória, não foi a vitória da cara do Diniz, foi a vitória de Brasileirão mesmo, de 3 pontos. Mas deu um certo alívio, um presente de aniversário deste comentarista que completou 32 anos no sábado, na real. Então, fica aí o programa em minha homenagem. Tá ligado? Tá certo. E... Henrique, seu destaque. Calma. Primeiramente, noite, porque de boa não tem nada. Segundamente, meus parabéns, Serginho. 32 anos aí de muita felicidade. E terceiro, e para mim é o menos importante, porque eu tô pouco me importando agora para essa noite, o destaque que vai pro... vai pro meu querido Barbieri. Eu vou evitar falar muito para eu acabar não falando besteira.
mas ele é digno de destaque pelo que ele fez hoje, pelo que ele veio propor hoje contra o Flamengo, e o resultado aí vocês todos já sabem, e vai ser esse meu destaque de hoje. Sucinto, né? Bom, o meu destaque vai para o Glorioso, que apesar da derrota e da eliminação, né, fez 2 meses aí quase perfeitos, abril e maio, líder do Brasileirão, líder da Sul-Americana, faltou um pouquinho ali na Copa do Brasil, né, mas perdeu 3 jogos em 2 meses, né, e 2 deles pro Atlético Paranaense, que também é um bom time, mas enfim, às vezes, né, simplesmente não tem o que fazer, mas espero a recuperação aí. E já puxando esse gancho, né, o primeiro time carioca a entrar em campo foi o Botafogo no sábado, contra o Atlético Paranaense lá na Arena. E, Igor, não sei o que você achou, mas o Botafogo me pareceu ainda meio abatido da eliminação do meio da semana. E assim, o time jogou sem intensidade que vem demonstrando nos últimos jogos, né? Tudo bem que a maratona já afetou bastante o Botafogo, os desfalques, mas achei o Botafogo um pouco desligado, um pouco displicente, acabou tomando um golzinho lá do meio da rua, mas agora é levantar a cabeça que amanhã já tem Sul-Americana, né? É isso, eu acho que você falou muito bem. O time do Botafogo está claramente exausto, os jogadores estão se arrastando em campo, e me assusta, me preocupa muito como é que vai ser esse jogo na altitude amanhã, sinceramente, porque... Vai poupar? Provavelmente assim, a princípio não, mas por mim pouparia, mas enfim. Mas o time do Botafogo está exausto, como você falou, foi um jogo sem intensidade, o time do Botafogo não funciona sem intensidade. Eu nem acho que, como falou da eliminação da Copa do Brasil, né, o Botafogo voltou a competir, isso é importante, é bom. Caiu, tava 2-0, é bom lembrar isso também no primeiro jogo, né, o Botafogo abriu 2-0 e tomou uma virada fora de casa. E, assim, é o atual vice-campeão da Libertadores, querendo ou não, né? O Botafogo caiu nos pênaltis. E poderia ter ganho o jogo aqui no Rio de Janeiro, tranquilamente. Teve algumas chances ali, principalmente no segundo tempo. Mas é isso, o Botafogo fisicamente... Claro, não precisa ficar falando aqui que não tem elenco para jogar 2, 3 competições, agora 2, né? Não tem elenco para isso. E o time está claramente cansado. Mas vale ressaltar também que essa é uma derrota que eu acho que todo time coloca na planilha, assim, perder lá pro Atlético, é um resultado que ok, assim, se for pensar tanto em título quanto em Libertadores, seja lá qual for o objetivo, perder pro Atlético lá é ok, mas agora se quiser pensar em título tem que ganhar do Fortaleza em casa e do Cuiabá fora de casa, né, que são os 2 próximos jogos do Botafogo no Brasileirão. Então, mas me preocupa muito essa sequência de jogos, principalmente com viagem, Botafogo indo direto de Curitiba lá para Quito, jogar na altitude. E assim, pela postura do Luiz Castro, até do time, estão dando muita importância para a Sul-Americana. Não acredito que vai poupar, mas eu acho que mesmo o time principal do Botafogo vai passar um sufoco para a LDU lá, mas vamos ver como é que o Luiz Castro vai armar esse esquema, como é que vai ser. Mas claramente o Botafogo cansou. E, claro, emocionalmente também, de você pegar o adversário que te eliminou 3 dias depois, e fisicamente, então, nem se fala, né? Parece que esse sorteio sempre acontece isso, né? De o confronto do mata-mata, logo no meio ou logo depois, tu enfrenta de novo o time no Campeonato Brasileiro. E aí fica um jogo até meio sem sentido, assim, né? Quando é no meio, principalmente, que tu fica, caraca, um jogo valendo, sem graça, né? Mata-mata, um que não vale nada, depois um que vale de novo mata-mata, é muito louco. E foi um jogo equilibrado, esse jogo do Brasileirão também. Foi um chute de fora da área ali, um espaço que... assim como o Botafogo tomou o gol no primeiro jogo da Copa do Brasil de fora da área, no segundo tempo, tomou novamente, deixou espaço. E esse tipo de finalização geralmente acontece com times que estão cansados, né? Já não tem mais aquela pressão, deixa chutar e tal, que não vai acertar. E acertou, mas o Atlético também não criou grandes chances, assim. E o meu lado clubista fala esse time do Atlético é nada demais. Bem mais ou menoszinho. É caseiro, né? É time caseiro a beça. No jogo que tava 2-0, mas até uma cruzar a bola fala importante sua, que foi em relação ao... É que a gente ainda diminui muito esse Atlético Paranaense, e eu tava pensando sobre Fortaleza também. O quanto a gente não acostumou
principalmente o Atlético Paranaense, que, cara, é um time que tá brigando lá em cima o tempo todo. Já vem há muitos anos. É um time que foi finalista de Copa do Brasil, de Libertadores, ganhou. A Copa do Brasil tá sempre ali no G8, ali, G6, G8. Então a gente ainda não acostumou, porque a gente tem muito aquela, na raiz ainda, aquela parada dos 13 grandes do Brasil, sendo que durante muito tempo, principalmente o Fluminense, o Vasco e o Botafogo ficaram muito abaixo disso, e o Atlético Paranaense estava figurando sempre em cima. Então hoje, se você pensa num confronto ali de mata-mata, o Atlético Paranaense, mesmo tendo um time que parece pior, ele se vê e vem mais preparado do que o Botafogo, por exemplo. Que foi até um comentário que eu vi no Twitter sobre isso, que o Botafogo vai precisar durante esse processo todo dos próximos anos, pegando casca nessas competições. Que provavelmente um time mais cascudo não tomaria aquele 3-2 lá a virada. Lá na Arena, né? Lá na Arena. Então, por isso que eu acho que até, apesar de ter visto vocês, doeu a derrota na Copa do Brasil, só que eu vi muito mais um entendimento de, tipo assim, cara, tô mais chateado ainda porque dava pra ganhar, dava pra passar, mas geralmente os caras foram no lado copeiro mesmo, lado de saber que só precisavam fazer aquilo ali e que teriam chance de ganhar, de passar de fase fazendo aquilo ali. Nossa, e o segundo ponto era em relação ao Palmeiras, que ele falou, quando time que quer ser campeão vai ter ganhado do Fortaleza, vai ter ganhado do Cuiabá, mas é engraçado que o Palmeiras, mesmo poupando o jogador, isso já vem nos últimos anos até, eu vi uma estatística do Abel Ferreira, não sei o número certo, mas era um número baixíssimo de derrota que ele tem no Palmeiras, tem baixíssimo mesmo, de bizarro, baixo. Então você vê que um time que poupa, vira e mexe, perde. E faz um jogo horrível e ganha. Ele vai pegar, enquanto o Fluminense e o Botafogo vão tropeçar pro Goiás lá na Serrinha, o Palmeiras vai ganhar tranquilo, sabe? Não vê ele muito sofrendo, ele vai sofrer um ou outro, porque é normal, mas os outros times tropeçam muito mais. E é por isso que é muito difícil você competir no Brasileirão com o Palmeiras. Para você ter uma ideia, a campanha do Palmeiras nesse ano é melhor do que nos 2 anos anteriores que ele foi campeão. Ele tá melhor do que nos últimos 2 anos, mas não é líder porque o início do Botafogo foi totalmente fora da curva, né? Então, assim, a gente sabe que vai ser difícil manter, provavelmente não vai aguentar, né? Eu acho que a sorte, entre aspas, aí do Botafogo é que vai ter essa parada para data FIFA, né? E vai parar o campeonato durante 10 dias. E vai ser a chance, não só do Botafogo, né, mas de todo mundo, descansar um pouco os jogadores, conseguir fazer uma mini pré-temporada ali, recuperar quem tá lesionado, porque chegando depois lá pro meio de junho vai ser a mesma batida de novo, né? E aí começa 2 competições. Pode falar. E se você imaginar... Desculpa, vai. Não, se você imaginar que o Botafogo tem 7 vitórias em 9 jogos no Brasileirão, e que em qualquer situação de qualquer campeonato, esse time estaria, uns 8 pontos à frente do segundo colocado. Não é, né? E, tipo assim, eu fui até olhar, falei assim, como é que tá o Botafogo nas últimas 5 rodadas que mostra na classificação do GE, né? Então o Botafogo, o Botafogo deu uma caída, mas o Botafogo ganhou 3 jogos em 5. Só que o Palmeiras até empatou 3, na real, e ganhou 2. Sendo que nos outros, o Palmeiras ou empatou, teve mais um empate e ganhou o resto. Então, tipo assim, também ganhou pra cacete. Foi o que falou, é um aproveitamento melhor do aproveitamento que já era bizarro no ano passado. Então, tô imaginando que esse ano que tá tendo 2 times que estão muito à frente em termos de pontuação do que o normal acontece, né? Bizarro. E assim, eu como lunático que sou, comecei a fazer as contas pro título, né? E, assim, Nossa senhora, agora me surpreendeu. Escuta. Botando ali a média de 80 pontos pro campeão, a campanha que o Botafogo fez até agora, são 60 pontos que faltam pros 80 do título, né? Dá a média de 2 pontos por rodada. Ou seja, a cada 3 rodadas o Botafogo pode ganhar 2 e pode perder um jogo. O que é bizarro, tipo, é o que eu falei, na planilha agora, calculando de 3 em 3 jogos agora, né, perdeu pro Atlético e vai ter ganhado do Fortaleza do Cuiabá. Mas claro, essa brincadeira, mas só como é bizarro ter que competir com esse time do Palmeiras, como o Serginho trouxe muito bem, é um time que ganha poupando, ganha fora de casa, ganha goleando, ganha jogando feio. Ganha de tudo quanto é gente. E ganha propondo o jogo, ganha no contra-ataque. É colossal esse time, é uma parada assustadora mesmo.
E quando eu vi essa estatística da comparação dos pontos do Palmeiras desse ano com o ano passado, eu fiquei bastante assustado, porque acho que, se eu não me engano, as 2 rodadas atrás, o Palmeiras tinha acho que 11 ou 12 pontos, e eles estavam com 17 já, né? Tipo, 6 pontos a mais do que ano passado, assim, na mesma rodada. É real, assim. Não, e quem entra encaixa, né, nesse time do Palmeiras. E assim, em relação ao Botafogo, e ainda bem que vai ter a data FIFA, embora a gente não curta a data FIFA, vai ser importante para isso. O Botafogo, por exemplo, voltou a relacionar o Piazon. Ele jogou, né, nesse último jogo, entrou. Né, o Kaique voltou a jogar depois de um certo tempo, por conta da lesão, muito por conta da falta de jogador que a gente tinha no meio campo. Né, e pra mim, né, vendo assim o jogo, eu acho até que o Luiz Castro abriu um pouco a mão daquele jogo, né, contra o Atlético Paranaense, porque foi o que o Igor falou. Na planilha, quando a gente bota lá no planejamento, Atlético Paranaense, com sorte vamos ter o empate. Tudo bem que o Botafogo não... Porque Vitória, o Botafogo não ganha lá, sei lá, tem 15 anos que não ganha lá. Então, na planilha, a gente já não colocaria uma vitória. E o Luiz Castro, provavelmente, ele viu que faltava intensidade, o time estava errando aqueles passes bobos, né, que se fosse lá em 2022, 2021, a gente teria ficado completamente irritado, porque a gente estava habituado a ver esse time errando absurdamente. E aí ele colocou Piazon, colocou Kaique, aí ele falou assim, quer saber... Esse jogo, esquece esse jogo, porque... o meu medo é só isso continuar amanhã, né? Porque os caras vão botar uma correria amanhã, e vai ser difícil de segurar. Amanhã é altitude de 2.800 metros, né? Então vai ser pesado esse jogo. Né? Vai ser pesado em dois momentos, né? Da altitude e horário. 11 horas da noite pra ver um jogo vai ser brincadeira. Nossa senhora. E Marcelo... Só fechando aqui. Pode falar. Sobre a eliminação da Copa do Brasil... Porque a torcida do Botafogo tá vivendo uma parada assim meio doida, né? Porque eu vi até um tweet hoje. Assim, hoje em dia a gente tá fazendo conta pra ser líder do Brasileirão secando o Palmeiras. E até ano passado a gente era líder da Série B, secando o Goiás. Então, pra não cair, vendo com quem o Avaí ia jogar pro Botafogo não ser rebaixado. E essa eliminação da Copa do Brasil deixou a sensação que, quando saiu o sorteio, eu, pelo menos, né, tive essa sensação de poderia ser pior, mas também poderia ser melhor, o Atlético Paranaense. Quando começou o primeiro jogo, que a gente fez 2-0, vamos passar. Quando tomou a virada, voltou pra realidade. Quando começou a jogar aqui no Rio de Janeiro, 1-0, o Botafogo jogando bem, dá pra ganhar. Então, e perde nos pênaltis, assim, é um misto de sensação muito doida. Mas é isso, assim, o caminho é esse, o time tá bem, e a data FIFA... realmente pode ser importante. Se fosse há um mês atrás, seria horrível pro Botafogo, né? Ia tirar esse embalo e tal. Vem no momento certo, né? Pro Botafogo. Vem no momento certo, é isso aí. Eu acho que você falou tudo. E o jogo-chave vai ser esse contra o Fortaleza, que também é um bom time. Mas é o jogo que o Botafogo tem que ganhar pra mostrar que tá na briga também, né? Porque aí, independente do Palmeiras, vai continuar líder. Porque os outros também estão chegando, né? O Atlético tá chegando, o Grêmio tá chegando, o Flamengo e o Fluminense estão chegando. Mas o Botafogo tá fazendo o principal, que é pra você ir bem no Brasileirão, que é você ganhar em casa. Exatamente. E o Botafogo tá ganhando os seus jogos, até quando foi eliminado ganhou. Então, ainda mais agora, com o novo gramado e tal, com a torcida aumentando sua participação, eu acho que esse é o principal caso. O que diferencia mesmo acaba sendo os pontos que você ganha fora dos times que, tipo o Atlético Paranaense, que, sei lá, o Palmeiras vai lá e ganha, o Flamengo vai lá e ganha, um exemplo. Esses aí que são que te diferenciam, mas para te credenciar como candidato a Libertadores direto e a título, é a campanha em casa, não adianta. Ou para quando um time é ruim, que nem o caso do Vasco, que a gente vai falar daqui a pouco, é que você tem que ganhar em São Januário, para você fazer ali uns 35, 40 pontos em casa e beliscar fora, para te ter um ano tranquilo. Senão não tem jeito, cara. E também, Sérgio, mesmo ter o entendimento que, mesmo se perder amanhã para a LDU e perder pro Fortaleza, por exemplo, que não tá tudo errado, né? Que não tem que demitir técnico, que assim, o trabalho tá sendo feito e o time vai oscilar. Querendo ou não, todo mundo vai... O Fluminense ficou 5 jogos sem ganhar, o Flamengo também, na época do Vitor Pereira ali, oscilando muito, o Vasco não ganha desde a primeira rodada, então assim, todo mundo vai passar por essas mais fases, o Botafogo tá com muitos desfalques e ter paciência, né, e confiar que o trabalho tá sendo feito. São duas fases, tipo assim, a torcida do Botafogo, eu acho que comprou muita ideia de projeto e de processo, eu acho que
o que poderia atrapalhar muito o Botafogo seria a sua própria interno ali, a galera interna, e a torcida não entender que isso aí é uma fase que tá até agora no Brasileiro, tá bem melhor do que a ideia seria. Então, quando vem uma eliminação, por mais que tenha sido uma forma dolorida, você entende que não era nenhum absurdo perder para o Atlético Paranaense. Então, e tem o segundo ponto que eu acho que é mais em relação a, cara, não vamos contribuir para dar merda, porque todo mundo já quer que dê merda. A mídia quer que dê merda, quer que dê errado, os caras lá que não são da SAF querem que a SAF dê errado. Então, eu acho que a torcida do Botafogo entendeu muito bem isso de que, cara, a gente não pode contribuir para o fracasso, para aumentar uma crise em lugar onde não tem. E até pegando um pouquinho de gancho que você falou, a do Fluminense também entende isso um pouco menos até, que é uma paciência com o Diniz que quase ninguém tem, né? Que ninguém teve na carreira dele, no caso. Que entendem muito mais a ideia do cara, assim como a do Botafogo entende muito mais as ideias do Luiz Castro, do que se tivesse em outro time que com certeza já estaria sendo muito fritado, mesmo sabendo que, sei lá, são 5 jogos mal, 6 jogos mal, beira muito imediatismo, né, de querer que tudo sempre se resolva muito rápido. E outra, o que me preocupa acontecer com o Botafogo e o Luiz Castro, parecido com o que aconteceu com o próprio Diniz no São Paulo, né, no campeonato de 2020, se não me engano, né? Uhum. De 2020. Que era um time... Né? Não, 20, que São Paulo era líder e o Flamengo 20. Passou no final. 20, isso. E claramente não era um time para estar ali, como o Botafogo não tem um time para estar à liderança do campeonato agora. E o Diniz pagou pelo seu próprio sucesso, assim. Eu acho que o Botafogo fechando o campeonato, assim, em quarto, uma classificação para Libertadores, por exemplo, acho que antes do campeonato, qualquer botafoguense assinaria um contrato aqui agora, Botafogo, Libertadores, assina agora. Mas aí o time começa na liderança e cai, vai fechar o campeonato em sexto, quinto, e vi essa cobrança para cima do Luiz Castro. O que aconteceu, né, que o Diniz nem ficou no São Paulo, inclusive, e depois disso o São Paulo piorou ainda mais, né? Então, são treinadores que podem ficar refém do próprio sucesso, né? Mas eu acho que, assim, o Botafogo tem essa áurea, né, de terra arrasada sempre, é tudo muito... não vai dar errado. E, assim, eu tinha conhecidos que quando a fase estava boa, o Botafogo não estava lotando no estádio, a gente ficava, mas por que não tá cheio? E tinha conhecidos meus que falavam, eu não tô indo nos jogos, o Botafogo tá ganhando, então vou continuar não indo, e se eu for capaz de perder, assim. Parece uma doideira, mas existe. A torcida do Botafogo é meio maluca em relação a isso. Existe então muito. É complicado, mas vamos ver. Igor, pra você ter ideia, o nosso âncora, Leonardo, ano passado, quando eu ficava sabendo que eu ia pra jogo, falava assim, o Botafogo vai perder. Agora ele pergunta, Marcelo, eu espero que você esteja no jogo. Você quebrou o encanto, cara, o que eu posso dizer? Foi o gramado, quando eles refizeram o gramado, eles tiraram os sapos que estavam enterrados lá dentro. Enterraram. Foi o gramado, certeza. Só falta da Copa do Brasil, esse sapo aí tá escondido. Nossa, mas esse aí vai demorar ainda. Enfim, no domingo tivemos o único carioca em campo, Fluminense contra o Bragantino no Maracanã, vitória de 2-1. Felipe Melo encerrando o jejum. Encerrando o jejum e evitando a crise, né? Porque o Fluminense também tinha sido eliminado no meio de semana pro Flamengo na Copa do Brasil, jogando mal até, né? Mais uma vez criando pouco. E já começou, né? O dinizismo voltou e é sempre assim, né? Começa bem, depois cai, mas parece que tudo voltou ao normal. O Fluminense conseguiu vencer, se aproxima mais uma vez ali do bloco da frente. Sérgio, suas impressões sobre o jogo e se você está ainda preocupado com o time, com o Diniz, ou ainda está tudo tranquilo? A minha preocupação não é com o Diniz, não é com o esquema dele, como eu falei, não acho que esteja manjado o esquema dele, é com a falta de elenco, e principalmente no azar que você teve de machucar o Alexander, e quando você machuca o Alexander, tá ficando cada vez mais claro que é como se você tivesse machucado uns 4 ou 5 jogadores, por ele jogar em várias posições, jogar na lateral esquerda, e no meio de campo ele faz 2 ou 3 funções ali, ele pisa na área, então isso você vê no Fluminense, uma falta gigantesca
que fica muito isolado o Arias numa ponta, o Cano, a bola não estava chegando para ele, e isso aí faz muita falta porque ele é bem melhor nesse ponto até do que o André, até do que o Martinelli. Então, acho que muita da crise do Fluminense passou pelas ausências do Marcelo, do Keno e do Alexander. Porque se pensar, é difícil você remontar um time em 3, 4 jogos importantes sem esses 3 caras e sabendo que os reservas não são à altura. Então, o Fluminense até jogou bem naquele dia contra o Corinthians no primeiro tempo, bem parecia que estava se ajeitando, mas de novo fez uma partida bem abaixo contra o Flamengo. Passou a controlar o jogo, não teve a pressão sofrida igual no primeiro jogo, só que e até impressionante, quando o trabalho do Diniz é um trabalho muito doido, é um esquema muito diferente, só que você vê as entrevistas dele, você vê que ele tem lógica no que ele está falando, você pode concordar ou não, mas tem lógica em tudo que as ideias dele. Ele foi questionado sobre essa posse de bola, que falam que é posse de bola estéril, né, que não acontece nada ali, fica muito cercana, sem finalizar, e ele respondeu, ele falou, cara, contra o Flamengo, você ter 60 e poucos, 70% de posse de bola, isso acaba sendo um diferencial muito grande, porque nesses 70% do jogo, o Fluminense não vai tomar gol, já que tá com a bola. Então, ele falou, faltou muito mais criatividade para quando a gente chegou no terço final, de conseguir criar uma chance de fazer um gol. Não é um problema de ter a bola. Ter a bola é o ideal. Se você tiver a bola e conseguir chegar e finalizar, é o ideal. Então, parece que... E ele falou, a gente jogou mal outras partidas e ganhou. E dessa vez a gente estava ganhando. E o Fluminense chegou contra o Bragantino, começou mal o jogo, uns 15 minutos assim, iniciais. O Bragantino estava chegando bastante, com bastante perigo. Tem um time que é muito novo, muito rápido. E o Fluminense não estava conseguindo marcar, principalmente do lado esquerdo deles ali, que era com o Vitinho, que é ex-Atlético Paranaense. Mas, de repente, o Fluminense conseguiu encaixar um contra-ataque, que não encaixava há muito tempo, e fez o gol do Ganso, que tinha sido o último cara a fazer gol pelo Fluminense diante dessa seca de 5 jogos, né? Desse momento, acho que foi 20 e pouquinhos minutos do primeiro tempo, o Fluminense passou a dominar o jogo e fez o seu segundo gol, e foi assim até o intervalo. O Fluminense realmente jogou relembrando os tempos ali bons do Diniz. E Ganso voltando a jogou bem, né? O Arias melhorou também. O Cano, por mais que tenha perdido um gol e tal, é aquele cara que tá correndo o tempo todo, não tá na sua melhor fase, assim como quase ninguém do Fluminense tá na sua melhor fase. Mas você via que o time tava se acertando. Só que chegou no segundo tempo e voltou aquela história de antes. Mas não passou tanto perrengue assim pro Bragantino. Tomou um gol, mas o Bragantino não ofereceu tanto risco assim mas o problema é que você não consegue mexer ele. O Lelê até que entrou razoavelmente bem, mas você não consegue mexer ele no meio de campo para você conseguir puxar um contra-ataque, para o jogo não oxigenar, né? Dependendo do Ganso, Arias e Cano. Porque se você for pensar, o Martinelli é um jogador ok, até para bom, mas eu não gosto dele, mas ele é ok para bom. É para entrar no segundo tempo. É bem melhor entrar ele do que entrar o Thiago Santos, por exemplo. Já cai muito. Então, é por isso que eu falo, cara, o Alexander realmente é um cara, ainda bem que ele não vai demorar tanto a voltar assim, igual estavam suspeitando. Mas quanto tempo ele fora? Cara, falam que era de 45 a 90, assim. Caralho. Mas ele já tá fazendo transição pro campo já tá voltando fisioterapia, tá pisando, já tá treinando. Então, eu imagino que vai encurtar um pouquinho por ele ser novo também. Mas é um cara que não era titular antes, ele ganhou a vaga do Martinelli com a falta que ele faz. Porque se você vê, se só o Marcelo se machucasse, ele já sabia que não poderia contar com o Marcelo sempre. O Marcelo saiu, você jogar o Alexander pra lá e manter o Samuel Xavier na direita, o time já tá bem melhor. Mas não, você tem que improvisar o Guga na esquerda, o Guga já não marca bem na direita, marca bem na esquerda, não consegue, aí você perde. O Fluminense perdeu agora o Samuel Xavier pro próximo jogo. Quem vai jogar? O Guga vai pra direita e quem vai pra esquerda? Não tem, cara. Porque machucou o Jorge no começo da temporada, aí machucou o titular, que é o Marcelo, machucou, aí quem é o improvisado, que é o que vai bem, é o Alexander, machucou, tem muito o que fazer. Então acaba, eu acho que as críticas ao Diniz, não que sejam assim injustas, né, que o Fluminense estava jogando bem, mas é porque eu acho que era muito difícil jogar bem sem 3 ou 4 titulares do mesmo lado, cara. Sim, é uma exigência muito grande para um time que não tem elenco, que é um time realmente bom, time titular é um time bom, só que o banco quando entra, você vai botar ali Guga na esquerda,
Martinelli voltando de lesão e o Keno nem tem substituição, cara. Quem tá jogando no lugar do Keno é o Lima, que até faz umas boas partidas, mas é um cara de drible, é um cara aberto, é um cara que vai ficar quebrando linha o tempo todo, que vai ficar cobrindo o lateral. Não é esse cara. E o Fluminense hoje não tem no elenco um jogador dessa forma. O John Kennedy não é desse jeito, o Lelê não é desse jeito. E até o pessoal tava brincando que o Caio Paulista fazia falta, que é o cara que conhece com essa situação do Keno, de conseguir jogar aberto, de ter chute, de cobrir lateral. Era um cara que fazia muita merda, mas é o cara que mais se aproximava no elenco disso. Mas aí teve o processo de queimação da torcida, teve ele que realmente não estava rendendo muito bem. Mas hoje o Fluminense aí entra um pouco naquele lance de o Diniz eleva muitas expectativas e quando elas começam a não corresponder, é a parte que criticam ele, que ao mesmo tempo que ele tem aquele fã-clube que protege ele de tudo, que o pessoal pela muito saco dele, o hater dele também é imenso. Ele provavelmente deve ser o técnico que é mais puxado no saco e o técnico que mais sofre hate no Brasil, cara. Parece que ficam torcendo pra jogada dele dar errado, ficam torcendo pro esquema dele dar errado. Não à toa, já pediram ele na seleção e agora já é isso aí, ó. Vocês estavam pedindo o Diniz na seleção e o cara não ganha, não faz gol. Os mesmos caras. Então, e cara, a oscilação, tirando o Palmeiras, gente, a oscilação de todo mundo acontece. O Fluminense oscilou, o pessoal reclama, o Fluminense jogou mal contra o Cruzeiro lá. Cara, o jogo foi 2-0, o Fluminense com 2 jogadores a menos e o Cruzeiro com o time arrumadinho que tava. É ruim esse resultado, tipo assim, é uma coisa, você queria 5-0 de novo, 5-1 contra o River, ganhou do Flamengo de 4-1. Cara, é uma cobrança às vezes muito exagerada e que eu acho que serviu para colocar um pouco os pés no chão da torcida também, de falar que vamos ganhar os 3 títulos e é o melhor time do Brasil e problema. Mas também é o contrário, não é, cara. Não é. O Fluminense não tá não deveria estar numa beira de uma crise. O Fluminense não tem um time ruim, não é um time para brigar ali abaixo de Libertadores. Só que esse período de oscilação, principalmente disputando 3 competições, não sustenta. O Fluminense não tem time para sustentar e não vai dar a sorte que deu ano passado de todo mundo ficar bem o ano todo. O Fluminense não teve lesão séria do time titular. O Ganso jogou o tempo todo, o Vargas jogou o tempo todo, o Samuel Xavier jogou o tempo todo, o Cano jogou o tempo todo. E esse ano toda hora teve uma confusão, teve uma contusão. Toda rodada do Fluminense, alguém saiu por algum motivo de lesão. E Henrique, e agora Cano continua sem marcar, já tá aí uns 5, 6 jogos, né? Sem fazer gol. E o Fluminense pega o River na quarta-feira, né? No Monumental, vai estar lotado. E acho que vai ser um bom teste, porque dificilmente o River vai ficar atrás, né? Esperando o Fluminense, deixando a bola com o Fluminense. Provavelmente eles precisam do resultado, então eles vão pra cima e vai ser interessante ver como que o Diniz vai armar isso, né? E vai ser bem diferente do que foi aqui, creio eu. Aqui que eu digo Brasil, né? Mas acredito que o Diniz não precisa armar o time como ele vem armando aqui no Campeonato Brasileiro. Acho que ele tem que ir um pouquinho com o pé atrás para esperar o que o River vai fazer, até para jogar no contra-ataque, porque como você falou, o River precisa do resultado, então ele vai sair para o ataque em busca do gol logo cedo e aí já desmontar o que o Fluminense vai tentar propor. Agora você falou sobre o Cano, mas eu acho que o Cano ainda continua sendo muito importante para o Fluminense, porque a gente não vê um atacante. Beleza que ele tá numa crise aí de gols, ele não vem fazendo gol, já é o 5º, 6º jogo dele, mas ele corre o campo inteiro, cara. O zagueiro, ele não tem paz de ficar tocando bola, porque o Cano sempre vai estar em cima dele tentando roubar a bola. Acho que ele continua tendo uma função extremamente importante nesse time do Fluminense e mesmo com essa crise de gol, entendo que ele não tem substituto por enquanto. Até porque quem seria o substituto dele, o Sérgio? John Kennedy. O Diniz tem o Lelê e o John Kennedy, mas viu, contra o Flamengo, a última bola ali que o Flamengo quase fez um gol, quem tirou foi o Cano. Os 50 minutos do segundo tempo, ele estava lá atrás marcando, cara. Desses 5, 6 jogos que ele não fez gol aí, se eu não me engano, 3 a bola nem passou por ele, que foram os 2 contra o Flamengo. Não, um contra o Flamengo, um contra o Botafogo, que ele nem encostou na bola realmente. E o outro contra o Flamengo também não teve muita chance. Eles tomam uma do meio de campo e uma toda errado lá.
Então é até difícil falar que a culpa é do centroavante se a bola não tá pra chegar no pé dele, cara. Assim, foi o que você falou. O Fluminense não tem elenco para ficar indo bem em 3 competições seguidas. É muito complicado. E acho que também nesse jogo contra o River vai ser muito importante o meio-campo. Jogar bem, segurando bem a bola. Não ficar naquela preguiça que muitas vezes eu fico vendo o Ganso, que por mais que ele venha bem numa boa temporada, ele ainda continua me irritando. Desculpa, Sérgio, mas o Ganso, Eu acho que faltou, por exemplo, isso contra o Flamengo. Acho que faltou muito tesão no jogador mesmo. O Flamengo parecia que estava realmente correndo mais do que o Fluminense nos 2 jogos. O Flamengo não foi tecnicamente melhor no segundo jogo contra o Fluminense. Sim. O Flamengo jogou ali atrás, mas jogou com muito mais vontade de ganhar. E o Fluminense dessa vez não precisa nem ganhar do River. Um empate classifica o Fluminense e já elimina o River, dependendo do resultado do Strongest. Segurar. É um jogo muito mais de inteligência, deixar o River ficar nervoso. Sim, segurar aqueles primeiros 15 minutos. Sabe que a arbitragem sul-americana geralmente prejudica o time brasileiro nessas competições. Não manter a cabeça no lugar. Vai estar lotado o estádio lá deles, mas não é um jogo decisivo para eles, não é pro Fluminense. Não é decisivo pro Fluminense o jogo. Tô com medo do nosso querido Matheus. Já foi expulso aqui. Ele só não pode ser expulso lá do Monumental também. Verdade. Senão, imagina que crise. Expulso daqui, expulso de lá e ainda tá com a namorada. Vai ser um bom dia dos namorados pra ele. Com certeza. Alô, um abraço, Matheus. Só um detalhe aqui, só pra terminar sobre o Cano, a seca de gols, né? O estilo de jogo do Cano, ele demanda muita confiança também, né? A gente costuma falar que ele chuta qualquer tipo de bola, a bola sobra, ele chuta fora da área, de dentro da área, de cabeça. E por a bola não estar entrando, acho que no jogo contra o Bragantino isso algumas vezes ficou até claro, ele não finaliza, por questão de confiança mesmo. Uma bola que claramente ele chutaria e talvez ela pudesse entrar ou não, mas ele tá deixando de finalizar algumas bolas justamente por isso. E só mais um detalhe, é engraçado que a gente tava falando no começo, né, o Serginho falou que o Fluminense no segundo tempo não fez um bom jogo contra o Bragantino e tal. Eu acho até que o Fluminense sofreu mais quando o jogo tava 0-0 do que depois que tava ganhando. O Fábio teve que fazer algumas boas defesas no jogo do Maracanã, que teoricamente o Fluminense dominaria a posse de bola e, enfim, amassaria o Bragantino. O Bragantino teve boas chances de fora da área, escanteio, enfim, bola pra dentro da área. E o primeiro gol do Fluminense, que abre o placar, é um gol de contra-ataque, né? Assim, o Fluminense tá jogando contra o Bragantino dentro do Maracanã e faz um gol de contra-ataque com o Ganso chegando para finalizar dentro da área. Então, assim, é o que mostra que parece, né, pelo menos que o Diniz tá se desprendendo um pouco dessa maneira, assim. Eu concordo com o Sérgio falou que eu não acho que o estilo de jogo seja manjado, nada disso, mas a gente tá falando que ele pode deixar o jogo contra o River Plate, a bola um pouco mais com o River, para não precisar ficar se jogando para cima. É um jogo contra o Bragantino que uma jogada individual ali do Arias, que o Cano, inclusive, não está na posição de centroavante e o Ganso está ocupando, chegando dentro da área para finalizar um contra-ataque. Então, assim, eu concordo, eu acho que o Diniz é sempre muito 8 ou 80, é uma relação que ele escolheu para ele. É um cara que a gente aqui no Brasil tem dificuldade de lidar com esse tipo de profissional que acredita muito no que ele prega mesmo, né? É o cara que não muda por imprensa, ele já perdeu título, já perdeu emprego, e já foi muito criticado pelo estilo de jogo, e não muda, não abre mão. E eu particularmente gosto bastante disso. Então, assim, é um cara que chamou isso pra ele. Quando der errado, a responsabilidade vai ser toda colocada em cima dele, e se der certo também, como a gente viu, é Diniz na seleção, é o melhor técnico do Brasil e tal. E se estiver perdendo, é o professor Pardal, é o teimoso Diniz, é o dinizismo que tá voltando. Então, assim, é um estilo de pessoa que ele escolheu para tratar. E eu acho que eu particularmente gosto, mas o Fluminense parece que não tem que ter terra arrasada mesmo, não. Ele falou até sobre o jogo do Flamengo, ele falou sobre o time não estava criando muito bem, eu reconheço isso. Só que a gente teve 10 escanteios ali, e é uma jogada forte do Fluminense, e que um acerto do Cano ali, do Nino, seria o que aconteceu com o Flamengo, na verdade, que foi que o Flamengo não estava tão bem até o gol,
Fluminense não estava bem também, mas estava conseguindo chegar um pouco melhor do que o Flamengo. Quando o Flamengo fez um gol numa jogada que é forte deles, que é o cruzamento para a área, pro Davi Luiz ou pro Fabrício Bruno conseguir desviar para alguém para sair o gol. Então, se você pensa, o Flamengo teve duas chances dessa, uma chance dessa, e conseguiu fazer o gol. O Fluminense teve 3 ou 4 jogadas dessas parecidas e não conseguiu criar. Mas eu aumentei a chance do Fluminense de fazer um gol. Já que é uma jogada forte, eu tive 4 chances dessa, aumentei a chance, acabou que não aconteceu. Então, isso é uma leitura que a torcida e jornalista acaba não conseguindo fazer muito, de que o cara tá aí trabalhando e o cara, ele estuda o adversário para potencializar o jogo dele, para encaixar melhor com cada adversário. Então ele quer sempre que o Fluminense tenha cada vez mais chances de fazer o gol. Se vai acontecer ou não, irmão, é o futebol. Isso aí acontece de vez em quando, de você massacrar o gol contra o Vasco, o Fluminense não conseguiu fazer o gol. O jogo foi 1-1. Isso é coisa do futebol. Eu não tô falando que o Fluminense massacrou o Flamengo. Tô falando que o Fluminense teve possibilidade de criar chances e não aconteceu. Aí é muito fácil, depois que o jogo termina, você fala assim, o Fluminense não ganhou o jogo de novo, o Fluminense não fez gol de novo, o Flamengo foi bem, né? Então, cara, é um tipo de análise rasa que não dá pra você ficar avaliando um trabalho do cara em 5 jogos. Isso é pra ninguém. É pra ninguém, não é pro Fluminense. Então, por isso que eu acho que, mais uma vez, não é manjado. Pra mim, o trabalho do cara não tá manjado, o jogo não tá manjado, porque é isso, é falta de elenco, é lesão, é má fase de jogadores, e que tudo isso acaba e é expectativa elevada. Tudo isso faz com que, quando dá errado pra caralho. E agora, seguindo pro jogo que acabou de acabar, no Maracanã, Vasco e Flamengo, 4-0 no primeiro tempo ali pro Flamengo, e temos o nosso fantasminha aqui de volta, veio do Maracanã diretamente pro TDD. Vou começar com o Marcelo. Marcelo, quais foram as suas impressões desse jogo? Eu tenho minhas dúvidas se o Barbieri chega até amanhã como treinador do Vasco, hein? Não duvido nada que o Barbieri, durante a gravação desse episódio, esteja sendo demitido. A impressão que ele... Pode ser que o assunto fique velho, né? Pode ser que você esteja vendo esse vídeo amanhã, não exista mais Barbieri. Que até o editor que tá lá na Argentina fechar esse vídeo dessa vez, ele vai demorar com toda certeza. Para subir o vídeo, é capaz de já ter trocado o Barbieri pelo Sapinto, o Sapinto já ter caído, que deu treino errado. Então, vamos com calma aí. A impressão, assim, é que parece que o São Paulo ele tá melhorando esse time do Flamengo, embora tenha enfrentado um Vasco completamente desorganizado, né, que tentou mudar tentou mudar a proposta, né, do time, né, ele veio com 3 zagueiros e meio campo que não mais frouxo do que, não sei, parece eu na segunda-feira, né, 0 vontade, 0 força. Então o Flamengo, em contrapartida, vem melhorando, né, a gente estava na dúvida se era um Flamengo que de fato vinha melhorando ou ia voltar a apresentar o futebol mais preguiçoso do que vinha apresentando no Brasileiro, quando enfrentou o Corinthians, quando enfrentou o Cruzeiro, mas aparentemente não, né? Parece que o São Paulo começou a dar uma melhorada nesse time do Flamengo. O Pulgar parece que enfim chegou, né, no Flamengo, ele veio ano passado, se eu não me engano, mas agora é que ele começou a jogar bola. Então meteu um golaço. Vem numa crescente no próprio Flamengo. O Gabigol conseguindo desencantar no último jogo. Esse jogo nem precisou jogar para o Flamengo fazer 4-0. Então nem ele nem Everton Ribeiro. Nem ele nem Everton Ribeiro e o Léo Pereira, que já estava certo de não jogar. Então são 2 opostos nesse brasileiro, né? Um Flamengo que parece que enfim está engrenando, com certas peças voltando a render, como o Gerson rendendo bem, o Ayrton Lucas, que não precisa nem mencionar, que a gente já falou lá no Carioca, mas parece que voltou a jogar, a apresentar seu melhor futebol, principalmente atacando, né? Eu ainda tenho embora ele não tenha jogado hoje, mas ainda tenho uma ressalva com esse meio campo do Flamengo quando o Thiago Maia joga, mas apresentou também vontade contra o Fluminense, que parece que faltou no último confronto, também pela Libertadores, no último jogo. E
E é isso, então o Flamengo vem apresentando a melhora que todo mundo estava esperando desde o início do Brasileiro, e o Vasco vem em queda livre e cada vez mais perto do Vitória da Bahia, né? Que é líder da Série B, e o Vasco é o 19º. Então, conforme nosso amigo Thiago Coxinha sempre fala, estatisticamente falando, quanto mais você perde, mais perto da vitória você está. Então, a gente não sabe de qual vitória, mas tá perto aí da vitória. Então vamos ver como é que vai ser a sequência da semana pro Flamengo, né? Como é que vão ser esses desfalques que o Flamengo tem pro próximo jogo. Mas o Flamengo jogou muito bem, tanto que só precisou de 45 minutos para decidir o jogo. Não à toa que no segundo tempo o Flamengo finalizou 3 vezes. Não precisou nem forçar, não precisou querer jogo para administrar. E o Vasco a gente deixa com o nosso fantasminha camarada, que já diz tudo. Né? Mas no primeiro tempo também, o Flamengo tinha 3 finalizações lá para uns 20 e poucos minutos de jogo. Eram 2 gols e a bola na trave da Arrascaeta. 3 finalizações no Flamengo e 2 gols e um petardo na trave. Isso. Então, e o Arrascaeta é diferente, né? Quando as coisas estão para dar errado também, não tem jeito, mano. Tudo vai dar errado pro Vasco e tudo vai dar certo pro time que tá melhor, que foi o Flamengo. E a qualidade individual, né? O que o Gerson jogou, o Arrascaeta, ele é absurdo. Se deixar o cara Mas jogar, eu acho que isso passa muito também pela forma do Vasco jogar, cara. A frouxidão no meio de campo. Exato. Você vê que o time não tinha marcação no meio campo. Então, a gente sabe da qualidade, isso aí até quem tá em Marte sabe da qualidade do Arrascaeta, da qualidade do Gerson. E mesmo assim, o meu querido Barbieri, ele resolve inovar logo num clássico. Por que o Peck não jogou? Foi entrar na final só. Opção do técnico. Quis fazer graça. Não sei quem o Gabriel Leopec, né? Que também tá embaixado. Queria fazer uma pergunta esse Orelhano aí, né? Uma pergunta pro Fantasma. Que eu não sei quem foi o pior em campo do Vasco, porque senhor Galarza, senhor Orelhano, Puma fizeram partidas absurdamente ruins, hein? Antes de eu começar a falar sobre o jogo, eu tô com uma lista aqui de quem eu queria fora do Vasco hoje, tá? Pode começar. Eu vou começar aqui. Tem hora, o programa tem hora, pra ficar falando. Né? Tá, vou tentar ser rápido. Fora Puma Rodrigues, fora Léo, fora Lucas Piton, fora Alex Teixeira, fora Jair, fora Pedro Raul, fora essa criança aqui, que é um absurdo o Vasco botar um profissional, um cara que é sub-10, que é esse Orelhano, fora Matias Galarza, que volte pro Paraguai, fora Capasso, fora Maurício Barbieri, fora mais quem, que agora minha capa tá... Paulo Brax. Calma. Fora Gabriel Peck, fora Figueiredo, fora Eto Marcos, fora Cabarral, fora Zé Gabriel, fora Lincoln, que eu nunca ouvi falar, fora Zé Vitor, fora Rayan, fora Matheus Carvalho, fora Barros, fora Paulo Henrique, e complementando, né, fora Paulo Brax, fora Luiz Melo, que é um flamenguista, que eu não sei o que veio fazer aqui, e que a gente contrate, além de jogadores, um pai de santo. Sobrou quem? Então, Léo Jardim. Não tem ninguém mais. Léo Jardim. Não tem mais ninguém. Mas que a gente contrate um pai de santo, um pastor, um padre, e se puder também... Não, tem que ser uma... Tem que ser um centro tem que apelar pra todas. Sobrar dinheiro traz um jogador. Ecumênico do Vasco. Não, porque assim, não dá. E falando um pouco sobre o jogo, cara, assim, é muito, muito triste, cara. Vou até tirar essa capa aqui, porque além de eu estar com calor, eu fico muito triste, cara, de verdade. O primeiro tempo, ainda bem que a gente não gravou isso aí depois do primeiro tempo, porque eu tava tremendo de tanta raiva que eu tava passando. Mas, assim, a gente até começou um pouquinho bem, cara. A gente não começou tão mal assim o jogo. Os 10 primeiros minutos assim, do primeiro tempo, a gente começou tentando propor jogo. Mas é muito complicado você propor jogo contra o Flamengo, que é um time muito melhor. E um time que vem muito embaixo, que é o Vasco, sem confiança alguma. Você me coloca um time com 3 zagueiros, onde eles nunca tinham testado essa formação antes. O meio-campo com o Orelhano, que não marca, ele também não produziu nada. O Galarza, que eu já cansei de criticar, não aguento mais criticar esse cara.
não conseguia marcar. Se eu não me engano, o terceiro gol do Flamengo, o primeiro gol, um erro de passe dessa criança aí que deveria estar no sub-10, que eu não vou nem citar o nome. Segundo gol tudo bem que foi um golaço, diga-se de passagem. O segundo gol, eu nem lembro, porque foram tantos que eu... Cruzamento que o Orelhão não acompanhou gol também. Gol de cabeça, isso aí, do Gerson. Mais uma falha. O terceiro gol, ridículo, o Puma marcando na lateral e a zaga demorando muito para chegar. Então, assim, o quarto já era terra arrasada, então... o terceiro que você falou aí, o segundo que foi do Gerson, tô com 3 zagueiros ali. Ninguém sobe. Sozinho no meio da área, sozinho mesmo. E era no meio do meio da área. Porra, assim, não, exato, cara. E assim... será que ele treinou essa formação? Não, será que ele tá treinando? A questão é essa. Porque o Vasco só tem uma competição. O Vasco tem uma competição. E o Flamengo tinha jogou o quê? Quarta? Quinta contra o Fluminense. Um clássico, decisão da Copa do Brasil. Estavam dando um banho de físico, cara. Parece que a gente não treina, não tem preparador físico, porque o time se arrastando em campo, pô. É ridículo. Você vê jogador do Vasco, parece que tá andando em campo, parece que vai resolver a qualquer momento o jogo, quando na verdade o time tá tomando uma coça. Então, assim, eu defendi a permanência do Barbieri até 2 semanas atrás, mas agora não dá mais, cara. Sinceramente, se ficar esperando muito, vai ser tarde demais para trocar de técnico, porque com o Barbieri não dá mais, o elenco não rende o que ele poderia render. Eu sei que o elenco não é bom, mas não era para estar nessa situação. E assim, pelo que parece, a torcida já estava indo em São Januário protestar. Espero que... Não posso falar isso, porque senão vou ser cancelado. Então, espero que hajam com muita cabeça, né, que eles não façam nenhuma besteira para que prejudique o nosso... Nenhuma coisa que você não faria. Que não façam nada. Mas, assim, cara, é desesperador e desanimador, de verdade. Eu vendo o jogo hoje, além de eu estar extremamente irritado com a goleada, você fica chateado, né, cara? Porque nós 5, mais o Matheus que não tá aqui hoje, somos fanáticos pelo clube que a gente torce. E eu nessa posição de torcedor do Vasco, você cria uma esperança, depois de 20 anos sofrendo, ver um clube virando SAF, tem uma nova esperança, e agora ver o clube em 19º, tomando de 4 do maior rival, e sem ter a mínima perspectiva de melhora, cara, assim, tu pensa em parar de torcer. Eu sei que eu não vou conseguir parar, porque é mais forte do que eu. Mas você fica assim, cara, será que vale a pena ficar toda hora me estressando com isso? Os caras estão cagando. Eu sei que eles devem ficar um pouquinho tristes lá, porque ninguém gosta de perder na pelada. Mas amanhã eles vão estar lá com as famílias dele, com o dinheiro que eles estão ganhando. Mas, assim, é triste, entendeu? Você vê o clube nessa situação e parece que tá tudo bem. E não tá tudo bem. Mas te falar, mas consegue desenhar hoje assim, não ser engenheiro de obra pronta, lógico, mas desenhar quais foram os erros realmente claros de montagem de elenco? Tipo assim, era para ter gastado dinheiro com isso, mas gastaram com isso. O técnico agora, não, o técnico era para ser o tal pessoa. Porque, cara, se eu fosse definir, eu achava que era muito na montagem do elenco, contrataram muita gente e foram num perfil muito, tipo esse perfil um pouco do Bragantino, de jogadores mais novos ali e que talvez pudesse ter um potencial de revenda depois e tal, um perfil diferente do que eu acho que o Botafogo adotou na sua reformulação de elenco. O Botafogo primeiro, principalmente nessa segunda janela, que foi a do meio do ano, foi contratações mais cascudas ali, para sustentar as competições. Então, porque, cara, eu realmente tenho dificuldade de achar que vai ser um ano tranquilo sempre, você tendo que contratar 20 e tantos jogadores, tendo que pegar um técnico novo, um tipo de a SAF chegando agora, um tipo... Cara, eu acho que era a receita pronta para dar errada mesmo. Só que, e aí a parte que eu, se fosse vascaíno, ia me irritar muito, que é a falta de vontade dos jogadores.
Porque se o time tá na merda, mas é aquele time que briga pra cacete, que foi o time que tava no Carioca, que é o que a gente achou até que era iludido. Era um time que competia muito. É um time que é igual o time do Santos, que é horrível, mas é um time que compete muito, cara. Só... Então, e nem isso. Queria... Não, queria ver... Assim, eu tenho uma opinião até que diferente, assim, das pessoas que eu converso e tal, que eu acho que o time do Vasco é ruim, assim, é um elenco de jogadores ruins. E eu falo isso, tipo, na maior tranquilidade, porque são jogadores que são odiados pela maior parte das torcidas onde eles jogaram. Aí o Vasco pegou e juntou todo mundo num time, assim. Você pega o Léo Jardim, vamos tentar assim, o Léo Jardim é um goleiro que... mas aí ninguém tem opinião formada sobre o Léo Jardim, ele tava lá na França. Não, isso que eu ia falar, assim, eu escalando um por um, o Léo Jardim é um goleiro que foi reserva praticamente a carreira dele inteira, então não tem como você saber. O Puma é um jogador que era ok no futebol, né, uruguaio, sul-americano, que é um nível abaixo do futebol brasileiro. Eu costumo falar que o jogador que se destaca nos outros campeonatos da América do Sul é apenas um jogador ok. Aqui no Brasil, inclusive, quando o Botafogo queria pagar uma fortuna no Matias Rojas aí, é o que o Corinthians vai pagar agora, eu falo, é um jogador que, para ele ser muito bom no campeonato argentino, eu tendo a achar que no Brasil ele é um jogador ok. Aí, enfim... O Léo Pelé era um jogador que, por mais que tivesse boas partidas, era odiado na torcida do São Paulo. O Pitão, a mesma coisa no Corinthians. O Bambu também, a mesma coisa onde estava. Eu concordo que não dá pra entender. Já tinha caído de produção, era reserva no Galo na hora que chegou, mas é um jogador ok, até acho que o melhor, assim, tecnicamente do Vasco. O Pedro Raul, artilheiro do Brasileiro, mas é um jogador de uma temporada, eu sei que ele jogou no Botafogo. Eu, particularmente, nunca gostei. Mas até entendo a contratação do Pedro Raul, era o artilheiro do campeonato, enfim. Mas o Gabriel Peck, a própria torcida do Vasco também nunca gostou, sempre teve essa relação de amor e ódio. Altos e baixos. Ele pegou no pé, né? Então, assim, é um time formado por jogadores que nenhum deles... E assim, eu sempre... Quando o Botafogo passou por essa fase aí de trazer jogador que ninguém conhecia, jogador ruim e tal, nessa perrengue que passou, eu sempre costumava ver a opinião da torcida de onde o jogador estava saindo, né? Geralmente quando um jogador sai, a torcida do outro time comemora, tipo, graças a Deus você levou e tal, não sei o que, eu levo no aeroporto. É preocupante, assim. E quando você contrata um monte de jogadores que eram odiados pela torcida, é por algum motivo. Claro que, sim, às vezes o cara se adapta a outro lugar, não é que acabou a carreira dele porque ele foi mal em um clube. Mas é sintomático, é um pouco sintomático isso. E o Barbieri também, falando sobre ele, eu acho um treinador com potencial, assim... No período ruim do Botafogo também, eu sempre quis ver o Barbieri, mas eu estava contratando um técnico atrás do outro e nomes completamente loucos, assim. Eu sempre achei, ele fez um bom trabalho no Flamengo, fez até um bom trabalho no Goiás também. Mas eu acho que para um investimento que o Vasco estava fazendo, talvez não fosse a hora de dar um projeto desse tamanho na mão do Barbieri. Não pela qualidade dele, sim pela experiência de por exemplo, pela falta, né? E sim, exatamente, pela necessidade do Vasco, né, cara? É um clube que tá tentando se reerguer, já vem de 4 rebaixamentos. Tu chama um técnico que não tem bagagem alguma para montar um elenco, entendeu? É complicado. Mas a minha pergunta sobre a escolha dos jogadores era mais porque a gente tá falando de uma SAF de um time aqui do Brasil. Não estamos falando do Manchester City, do Real Madrid, sim, que vai ter um potencial de compra imenso. Eu não consigo ver uma solução para um time que precisa contratar 20 jogadores que você vá conseguir montar um time bom. Não consigo ver isso. Se você já tivesse ali um time titular ok, um time titular tranquilo, um time da Série A, vamos pegar o Fluminense, um time tranquilo, e você tivesse 100 milhões para gastar, você iria ali em 5 jogadores excelentes e ia compor um elenco mais jogadores de xerém e ia formar um elenco bom. Agora, você pega um Vasco que está vindo de Série B, uma Série B que o Vasco quase fracassou, tendo que demitir uma porrada de gente. Não pode botar um moleque da base numa fogueira danada. Você tem que contratar 20 jogadores. Cara, é difícil você pegar 20 jogadores e conseguir montar um time bom. Eu acho que não é essa merda. E eu também não acho que seja essa merda toda que o elenco do Vasco, para ficar ali colado. 19º, exato. Eu acho que o grande problema do Vasco... Eu sei que o André e o Marlon Gomes jogaram no sábado. Eles não tinham nenhuma condição de jogar, tipo, 45 minutos por esse... Pô, cara, mas eu ia colocar eles 40 segundos finais, que já tava 4-0? Começava jogando. Eu acho que o André não pode jogar mais pelo Vasco, não é? Não, ele vai direto, ele vai pra... Vai direto pro Chelsea?
Vai. Eu acho que o problema do Vasco foi ter gastado muito nessas contratações que você falou, né? Tipo, o Léo Pelé foi 15 milhões, o Pedro Raul foi 20 e poucos. E realmente não estão dando o resultado esperado. E não sei se o Barbieri é o cara pra... Acho que é o que você falou, né? Foi um negócio muito grande que deram na mão dele e que ele não tá conseguindo gerir tão bem. E assim, como é um... E acho que as escolhas não passam muito pelo que ele queria de jogador, né? Porque, veja, o Diniz faz isso. O Diniz pega um monte de cabeça de bagre aí, mas é as cabeças de bagre do jeito que ele gosta. Das características que ele gosta. Eu não vejo o projeto das contratações, mais as características do técnico se encaixam um com o outro. Não vejo o trabalho do Barbieri feito para esse tipo de jogador. Não consigo ver. Botafogo é a mesma coisa. Se a gente for ver, fulano de tal, o Eduardo jogou com o Castro, o Gabriel Pires já jogou com o Castro, né? O próprio Tiquinho, né? Exatamente. Já o Vasco, a gente só se fosse de contratar só jogador do Bragantino. Assim, e o perfil dos jogadores do Vasco, que, por exemplo, quando um time tá mal, no caso do Fluminense agora, ficou 5, 6 jogos aí jogando mal, assim, foram pouquíssimas críticas, de modo geral, claro, em cima dos jogadores. Assim, o Diniz apanhou os 6 jogos, e era na coletiva, e era depois, e era antes do jogo. E o Corinthians fez agora com o Luxemburgo, assim, se o Corinthians for mal, vai todo mundo batendo no Luxemburgo, que tá ultrapassado, tal. O time do Vasco é um perfil de jogadores que assim, não tem como, assim, o Vasco tá mal. Em quem você vai bater, assim? É muito difícil você bater no Léo Pelé, no Piton, no Pedro Raul, porque eu, particularmente, já esperava pouco desses caras, entendeu? Então, tipo, a crítica naturalmente vão todas em cima do Barbieri, que não tem a casca do Diniz e do Luxemburgo, por exemplo, aguentar esse tipo de pressão, e óbvio que vai tudo em cima dele, porque, por exemplo... Ele é quem treina. Eu tava tentando falar, porque eu não consegui acompanhei só o finalzinho do jogo, e cheguei, eu vi a entrevista do Léo Pelé, depois do pós-jogo, né? A repórter perguntou pra ele que o Barbieri falou na coletiva que a ideia do Vasco era ter a posse de bola e propor o jogo contra o Flamengo. Eu já acho uma loucura ele falar isso, mas tudo bem. E perguntou por que o Vasco não conseguiu propor o jogo. O Léo Pelé falou que nos 15 minutos conseguiu e tal, depois que tomou o gol o time desandou, mas que agora não tem muito o que falar e tal. Aí ele fala uma frase que pra mim é sintomática, que eu não sei se é boa ou ruim pra torcida do Vasco. Agora a gente tem que falar menos, trabalhar e escutar o que o professor tem pra falar. Então, assim, parece até que... tem que contratar um professor de faculdade, porque esse professor aí é do ensino fundamental, meu filho. Os próprios jogadores, assim, já estão, tipo, a gente não tem mais o que fazer e, assim, depender, esperar alguma solução do Barbieri, que também não vem. Ou seja, todas as críticas vão pra cima de um treinador que não tem bagagem pra sustentar esse tipo de crítica. Os jogadores também não têm esse perfil de assumir a liderança. Disse tudo, então, verdade. O Vasco meio que a deriva, você não sabe em quem bater, a culpa é de quem. Então é complicado, assim, a situação é bem... Vai no Brax, né? Vai pro Paulo Brax, vai pra... Porra, aquele... E o Vasco pegou essa má fase aí logo na pior fase possível, né? Que é durante o Brasileirão, onde só tem um jogo por semana, e mesmo assim o Vasco não tá entregando, né? A gente comentou essa sequência do Vasco, e a gente falou que seria bem difícil do Vasco pontuar nessa sequência. E vem mais uma derrota por aí. Cara, eles já tem 25% do campeonato, cara. Tu pensa assim, tá no início, mas quando tu vê, tu tá ali afundado ali, igual o Fortaleza no passado tava, na lanterna ali disparado, só que o Fortaleza tinha jogava a bola, você via, igual o América, a gente tá vindo com o América tá ali embaixo, mas o América vai sair da zona. Já tava olhando isso. Acho que tava olhando isso, que o América jogava mais bola do que tinha ponto. O Vasco não, o Vasco tem um ponto que joga mesmo. O que merece. Eu acho que até menos, né? Porque o ponto do Vasco do Atlético Mineiro foi um amasso do Atlético Mineiro, né? Então o Vasco tem... mas jogou bem o primeiro... Até fazer o gol bem, né? Tem a proposta. Então o resto não, foi realmente mereceu perder tudo. Exato. Sérgio. Acho que até o jogo contra o Palmeiras, assim, eu acho que dá pra... Acho que o Vasco ali podia ter ganho o jogo. Mas... Jogou bem os 45 minutos. Depois E Sérgio, agora... mudando um pouco de lado, né, falando do Flamengo, o que uma semana não faz no futebol, né? O Flamengo vinha pressionado até quando saiu o sorteio lá contra o Fluminense, todo mundo aqui falou, né? Não, o Fluminense é favorito, o Fluminense tá mais favorito que no Carioca. E o Flamengo jogando mal e ganhando, e agora já tem uns 2, 3 jogos aí que o Flamengo performando bem, né? Hoje, então, tudo bem com o Vasco bem abaixo, né?
mas fez o que tinha que fazer, meteu 4-0, Arrascaeta jogando bem, Gerson jogando bem, Gabigol nem jogou, mas parece que o Flamengo tá... Eu achei a proposta do Flamengo na Copa do Brasil contra o Fluminense no segundo jogo diferente do que eu imaginava. Ele deixar o Fluminense na sua melhor característica, que é a posse de bola, o Flamengo realmente deixou, e o Flamengo não ficou na sua melhor característica, que é marcar. O Flamengo estava marcando e o Flamengo não sabe das deficiências que tem ali de Davi Luiz, de Ayrton Lucas marcando, da proteção da zaga, e o Flamengo realmente marcou muito bem. E não estava no jogo, não achei o jogo bom, mas o Flamengo não estava naquela de pressionar igual foi o primeiro jogo, só que no segundo tempo, nas chances que teve, foram chances muito mais perigosas que as chances do Fluminense. E hoje, cara, foi o que a gente falou, até 15 minutos assim, o Vasco estava tranquilo no jogo. Depois que fez o gol, o Flamengo, se quisesse, faria 6, 7, 8 hoje tranquilamente. Né? Realmente, segundo tempo, fez nada, parou. O Flamengo não deu a bola pro Vasco, o Vasco não conseguia fazer muita coisa também. E a gente pontuou isso, né, cara, que o trabalho do São Paulo ali ia ser melhor do que o que estava vendo apresentado pelo outro técnico. Vai vir reforços agora, o Flamengo já fechou com o Rossi tem um tempo, né? O Luiz Araújo também está chegando. Falam que vão trazer o Alan do Atlético Mineiro, estão tentando esse jogador, e tem dinheiro para trazer mais alguém. Então a gente pensar que esse elenco ainda vai ser reforçado, que o Arrascaeta e o Pedro estão longe da sua forma física ideal, mas já fazem uma diferença tremenda. É um time que não sei se dá tempo ainda no Brasileirão de você se consolidar, principalmente pela forma como o Palmeiras se comporta, mas possibilita muito de passar nesse grupo aí, que é um grupo fraco da Libertadores, e de ficar brigando na Copa do Brasil na Libertadores. Ao contrário do que a gente falou, Fluminense e Botafogo, o Flamengo tem um elenco que te permite que você mexa ali num jogo de 3, 4 posições e vai manter um nível tático e técnico alto, né? Aqui destacar um pouquinho o ponto do que até o nosso amigo aqui estuda essa parte de jornalismo, comunicação e tal, que eu particularmente gostei muito da entrevista do Gabigol e do Eric Faria no jogo da Copa do Brasil, né? Flamengo não é BBB. Fugiu muito do que a gente costuma ver, tanto o Eric Faria confrontando e realmente perguntando, tanto o Gabigol respondendo e não negou que tinha um problema ali no elenco. Ele não fez questão de fazer o que a maioria faria, de não sei o que, ela não tem problema nenhum não, ele não negou, mas falou, cara, Flamengo é outra coisa, não sei o que, não, e falou que isso aqui é tipo, tem um problema, mas nós estamos aqui pelo Flamengo e para ganhar, e estamos treinando, e é isso, e o pessoal da mídia acaba falando muita coisa a mais. Então acabei achando um ponto legal da gente falar do quanto que essa entrevista fugiu um pouquinho ali do senso comum que a gente costuma ver. Mas acredito que o Flamengo já está em quinto, né? Passou o Fluminense agora. O Flamengo está a 3 pontos do Palmeiras. O Flamengo, se encaixar, vai brigar nas 3 competições. Exatamente. E é assim como o Fluminense estava numa draga ali na Copa do Brasil, jogou mal pra caramba e já foi eliminado. O Flamengo é bem capaz de jogar mal algum jogo ali, no mata-mata, no jogo seguinte vai conseguir se recuperar por ter um elenco, sei lá, dá uma sorte de enfrentar agora. Tem o Bahia, né, tem o América Mineiro que passou, o próprio Atlético Paranaense. Hoje o Flamengo em desempenho ali, Corinthians. Ele só tá aqui do Palmeiras, dos times que vão estar ali. Mesmo o Flamengo não estando na sua melhor fase, o Flamengo só tá atrás do Palmeiras e o Galo que tava voltando a jogar bem agora. Mas acaba sendo... mesmo que longe do ideal, mesmo longe do que pode ser, ainda assim o meia-boca deles ainda acaba sendo muito superior a grande parte dos times. Se vai ganhar ou não é coisa do futebol e pode acontecer de tudo. Não acredito muito no brasileiro por conta justamente de não ter tido essa melhora significativa ainda. Não acredito que vai conseguir manter nas três competições. Até acho que o favorito no Brasileirão vai acabar sendo desses aí quem sair antes. Entre Galo, Flamengo e Palmeiras, quem foi eliminado das competições de mata-mata antes, acho que vai acabar sendo o que vai disparar no Brasileirão. Mas imagino que pro Flamengo, pro flamenguista e tal,
eles até brincam, né, que tá voltando aquela soberba deles, eles mesmos falam, se reconhecem dessa forma de que o Flamengo tem um time superior e vai voltar a amassar. Não vejo mais como aquela soberania imensa de qualidade técnica, não é mais, o nível técnico é muito mais próximo dos outros times. Os confrontos do Brasileirão mostram isso, que os jogos não, tirando contra o Vasco, os jogos não são fáceis, né? Acabam sendo jogos difíceis. Precisa disso, Sérgio? Mas é um Flamengo que eu acho que já tá... E eles estavam muito desesperados com o Vitor Pereira, então é um afago, é um carinho que eles estão recebendo do São Paulo também de melhora. Eu só queria comentar rapidinho sobre a entrevista do Eric Faria com o Gabigol, que foi curioso porque no mesmo dia do jogo, o Eric Faria foi lá na faculdade e deu uma palestra lá de manhã. Ele comentou muito sobre isso e ele falou que a pior coisa possível para o repórter, e perguntaram muito para ele sobre esses bastidores, como é, porque é difícil você confirmar, assim, é a palavra dele contra a palavra dos jogadores, enfim. E ele falou que a pior coisa que tem para um jornalista ou para um repórter é bater boca ao vivo, assim, ou com um entrevistado e tudo mais. E à noite ele fez quase um bate-boca com o Gabigol, né? Mas eu acho que esse detalhe, assim, eu acho que os dois estão certos, assim. O Eric Faria tá no papel dele e o Gabigol tá no papel dele, como líder do elenco, como capitão. A gente sabe, assim, é um elenco de, sei lá, 30 jogadores. Claro que nem todo mundo vai ser amigo. O próprio Gabigol já deu uma entrevista falando sobre a relação dele com o Bruno Henrique, lá em 2019, que não eram melhores amigos, assim, fora de campo, e dentro de campo era outra parada. E o Eric Faria tá no papel dele, da informação, de perguntar, e o Gabigol tá no papel dele de não falar, como ele também não negou, deixou ele aberto. Teve o abraço lá, né, no Davi Luiz depois do jogo, assim. Então, assim, os dois fizeram muito bem o seu papel. Eu, assim, particularmente gosto muito do estilo do Gabigol como jogador, como postura, como líder, enfim. Acho que todo time gostaria de ter um cara como ele, assim, das outras torcidas odiarem, mas quem é flamenguista se sentir representado. Então, acho que foi crucial, assim, foi muito bom para a mídia, para os atletas, para a torcida do Flamengo, essa entrevista. E sobre o elenco, só um detalhe assim, o elenco do Flamengo é muito bizarro, cara. Eu, assim, não canso de ficar, tipo... Hoje o Everton Ribeiro e o Gabigol nem foram pro banco, e no segundo tempo entra o Cebolinha, que foi o melhor jogador da Copa América 4 anos atrás aí, entra o Vidal. E assim, é difícil você falar, tem essa frase, né, que o problema de você ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele joga, por mais que ele não seja titular. No Flamengo é difícil você apontar um jogador ruim, assim, qualquer posição tem pelo menos 2 jogadores ok, e assim, realmente muito bizarro essa diferença de elenco, até pro Palmeiras e pro Atlético Mineiro. O elenco do Flamengo ainda vai chegar, como falou o Luiz Araújo, né, o Rossi, o Dela Cruz parece que tá perto, enfim. Então, é surreal. E eu concordo só com o que a gente falou, que eu acho que o campeão brasileiro vai sair exatamente... Se não for o Botafogo, vai sair dos 3 que foram eliminados primeiro aí. Mas esse lance do Eric Faria, eu acho que se fosse um repórter bunda ali, o Gabigol tinha dado nele. O Gabigol ia negar tudo, o repórter assim, não ia ter como comprovar. Se fosse fofoca, o Gabigol, né, ele sabia que não ia ter como o cara comprovar nada, ia passar. Mas como o Gabigol sabe que é o Eric Faria, sabe que provavelmente ele tem alguma informação realmente boa, de fato, e realmente acontece o problema, ele fez questão de ficar... Não, ele não negou, emendou outra resposta, dando na mídia também, e ficou... E o Eric Faria insistindo. Foram respostas muito boas, né, cara? Ele falou, não vou sair na merda, não. Eu vou confrontar ele porque eu sei que é verdade isso, eu quero ver se ele vai falar ou não. Então, eu particularmente achei um embate muito foda e respeitou os dois, não achei ninguém... Sim, e é claro que, assim, com toda a antipatia que o jornalismo, e com razão que o povo brasileiro, de modo geral, criou com o jornalismo, é claro que você vai ver no Twitter, o Gabigol jantou Eric Faria, o Gabigol tal, não sei o que, isso é natural. Mas ele tá no papel dele, o Gabigol também, e eu concordo, eu acho que se fosse outro repórter ali, talvez tivesse nem falado, nem retrucado o que o Gabigol falou, e se fosse outro repórter, talvez o Gabigol teria tido outra postura, enfim. Eu acho que foi até uma entrevista importante os dois, assim, tanto para a mídia quanto para os jogadores e para essa relação imprensa e atleta, né? Sim. Bons pontos.
Vamos chegando no final aqui, né? Já estamos com mais de 1h10 de programa. Vamos pros nossos palpites. Vamos guardar os palpites pro Instagram, pô. Achei que foi foda esse formato, ficou maneiro. Vamos fazer só o do meio de semana. Tem 3 jogos aqui. Pode ser. Pode ser. Aí... Henrique, tá preparado aí? Tá aqui, ó. Sim. Eu sou franca ascensão. Só pra falar, é isso que eu ia comentar. Eu tô a 5 pontos na liderança vem Marcelo com 190 pontos. Em segundo lugar, na cola, cheirando o cangote, tá Matheus e nosso querido âncora. Se recuperando de um péssimo início de temporada, vem Sérgio Júnior. E acompanhando seu clube de coração, vem o Henrique em última colocação, com 155 pontos. Cara, fala que o Igor tá em último. É verdade. A lanterna. Boa, é verdade. Pô, cara, Igor, 0. Tô quase chegando no Vasco. Eu não preciso de muito, né? Então, começando o primeiro jogo, Botafogo e LDU, amanhã. Marcelo, seu palpite e as odds. 2.05 para LDU, 3.75 para o Botafogo. Cara, esse jogo vai ser foda. Eu vou ser um pouco clubista. 1-1. Sérgio. É muito ruim pra mim esse confronto, cara. Me remete a muita coisa ruim no meu coração, mano. De verdade. Pô, até por conhecimento de causa, né? Por já ter vivido muito esse confronto aí, de forma horrível. Eu chutou 3-1, ele deu. Caralho. Igor. A altitude é foda, cara. Pior que a LDU não perde desde abril, mano. Tipo, minha derrota foi dia 22 de abril. Mas tem quantos jogos? Aí uns 7 jogos, 7 outros jogos. Às vezes são 10 jogos, né? Lá tem um jogo semana. Igor, pra você. O Botafogo tá tomando gol de fora da área, em Curitiba. Imagina em Quito. Eu vou de 2-0 LDU. 2-0. Henrique. Eita. Vou de 2-1 LDU. Rapaz. Se tu não botar a derrota, tu vai ser clubista que nem eu. Tá difícil não ver a LDU ganhando esse jogo, né? Botafogo cheio de desfalque. Na altitude. 1-0 LDU. Apesar que o time da LDU é ruim, tá? O pior é a altitude mesmo. Mas acho que eles vão... Nessas horas que eu vou acabando perdendo ponto. Ali Pô, deixa o lado do clubista falar. Vocês estão arrumando ideia, Palete e Botafoguense ver essa merda, reportar aí, botar lá no Twitter xingando a gente, falando que a gente vai... Tomara. Botafogo. Tomara. Meu Deus do céu. Seguindo aqui para quarta-feira, teremos River Plate Fluminense com o nosso editor em loco. Marcelo, como é que tá os números aí? Tá, tô liberado. Bom, quarta-feira temos odds de 1,80 pro River Plate, 4,20 pro Fluminense. Fluzudo desacreditado. Eu não sei que futebol é esse que o River Plate está apresentando. Meu Deus do céu. Eu achei muito baixo do River, na verdade. Pois é. Enfim, Henrique, pra você. Pô, cara, eu juro que eu queria muito que o Fluminense ganhasse só pelo nosso querido Matheus, mas acho que vai ser difícil. Mas nada, 1-0 River. Marcelo. 2-1 Fluminense. Tu tá um pela saco do Fluminense, hein? Pô, o River Plate não tá jogando essa bola toda não, cara. Sérgio. Acho que tá com cara de desespero do River, 1-1, acho que vamos... Igor? Eu acho que 0-0, vai. Rapaz... Eu tive uma visão aqui agora, 2-2. Bastante gol. Cano, eu tô com a impressão Cano desencantando. Eu tô achando que eu vou encerrar todos os palpites.
Ia ser muito maneiro o Cano fazendo gol lá no Monumental lotado, né? No estádio dos argentinos lá. Acho que ia ser maneiro pra ele pra caramba. Mas é difícil. E na quinta teremos Flamengo e Racing no Maracanã. Flamengo embalado. Marcelo. 1,40 pro Flamengo, 7 pro Racing. O Racing não precisa do resultado, né? Um empate classifica o Racing. Tem uma combinada Racing, River e Botafogo, hein? Porra. Sérgio, pra você esse jogo. Difícil o Flamengo perder esses jogos. Difícil mesmo. O Racing também não tá jogando lá essas coisas, não. O Flamengo ganha tranquilo até. 3-0. Igor. O Flamengo ganha tranquilo também, na minha opinião. Vou ser um pouco mais conservador. 2-0 Flamengo. Eu vou de 3-1 Flamengo. Marcelo. É um grupo muito merda, né? Esse do Flamengo, né? E o Flamengo quase conseguiu se complicar. Ainda não tá Se o Flamengo não ganhar, vai ficar... Quer dizer, o próximo jogo é em casa também, né? Mas... já era pra estar classificado. Tu me perguntou, né? Os cabeças de chave, eles fazem 2 jogos seguidos, os 2 últimos jogos seguidos. Então, por mais que eles tem time aí que tá em terceiro, que tá até em quarto, é porque fez a maioria dos jogos fora ainda. Então, a chance de se recuperar é muito grande. Tipo, o Galo, que o Galo, tipo, o Atlético Paranaense vai jogar 2 em casa, o Boca, se eu não me engano, o Del Valle, Palmeiras vai repassar o Bolívar agora. 2-0 Flamengo. E Henrique. 2-0 Flamengo também. Bom, é isso. Aí no final de semana a gente posta lá no Instagram, né? Posta nossos palpites isso lá. Aguardamos também o palpite do nosso querido Matheus, né? É verdade. Amanhã a gente pede pra ele mandar. Se ele não mandar, não vai entrar no STJD depois, não. Vai ter perdido os pontos. Não adianta pedir VAR que não vai ter VAR. Não barriga. Não adianta. Agora, Sérgio, por favor, peça likes pra gente, que a gente esqueceu, né? No início. Caraca, eu fiquei pensando nisso de pedir like durante o programa. Até aí, pô, para aí rapidinho, dá o like aí, mas esqueci. Então, hoje eu não vou ter o meu quadro Bem Comigo do Carioca, porque estamos com um tempo muito apertado. E porque eu tô chateado com o Pepe, que ele recebeu a crítica e mandou um comentário só. Acho que ele não gostou muito do que eu falei pra ele, não, então eu vou deixar ele livre essa semana pra ele fazer o que ele quiser. Que o coração agradecer mais uma vez agradecer mais uma vez pelos ultrapassados os 200 views de novo no YouTube. Ganhamos mais alguns seguidores, não chegamos na meta que a gente queria, mas agora aí com a influência aí do Igor, com certeza a gente vai bater a nossa metinha, que é 65 inscritos, né? Não é possível nem que ele pegue o celular da mãe dele, do pai dele, entra ele agora rapidinho, já vai para 63, né? Então, mas agradecer a isso, porque a gente aqui é importante, lógico, o crescimento, mas a gente fica muito feliz de estar fazendo o programa, de estar se divertindo fazendo, e isso aqui acho que importa muito mais até. E que vocês estejam sempre gostando, né? Dando sugestão aí pra gente, deixar o like sempre, né? Deixar a sua sugestão, e vamos tentar sempre entrar, né? Até por já tiramos o Matheus aí, se vocês observaram, então a gente já está tentando aqui contratações. E melhor é constante. Em breve, talvez teremos boas surpresas aí para os próximos programas. E se você se sentir apto de participar, de ser convidado, você manda aí o seu currículo para a gente vai analisar aqui. E tem uns nomes aí que a gente já cortou, não vão participar mesmo, não vão participar, já definiu, tipo, coxinha, não tem como, rir. Não tem como. Então tem uns que a gente não vai chamar, não. Mas os outros a gente tem abertura para pensar se vai chamar ou não. Mas é isso. Show de bola. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho. Igor, valeu pela participação aí. Muito boa. Eu que agradeço. Valeu, boa noite pra geral. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Vem.